Karnal, a Miriam falou, quem dera o Karnal todos os dias na minha vida. Nossa, todo dia, todo dia. Uma história divertida de inveja? Divertida de inveja? Começar pelo castigo dos invejosos, segundo Dante. Super divertido. Uma das raízes de inveja, mas não a única, é invidere, Calma. não ver. Você já tá adiantando, cara. Não, eu tô pensando... Não, vamos começar agora. Não, porque se você adiantar essa parte, eu vou perder a melhor pergunta. Tô pensando desde que eu fui ao banheiro. Inveja e banheiro. Vamos lá. Platitudes. Com Gabriela Prioli E Leandro Karnal. Seguinte, você fala toda hora que nós somos um país em que todo mundo é invejado, um mundo, poderíamos dizer. Temos essa amostra? Não sei. Mas enfim, que todo mundo é invejado, mas ninguém é invejoso. E aí, eu ia replicar a Vossa Excelência dizendo que, tudo bem, me reconheço invejosa, mas... Qual o problema? No seu livro Pecar e Perdoar, o senhorito define inveja como o se sentir mal com a felicidade de outra pessoa. Sim, diferente de cobiça. E aí esse é o ponto. Sou uma pessoa que cobiça, pero não sou uma pessoa que inveja. Não sei se necessariamente por um traço positivo de personalidade, porque eu tô tão focada em mim que eu quero que o outro se exploda, eu quero saber do meu. Isso é homicida e não invejoso. Não, mas eu não vou ficar triste pelo que ele tem. Eu quero saber do meu caminho, entendeu? Vou desperdiçar ficando triste ou feliz por causa do outro, não dá. Então eu queria que a gente estabelecesse uma premissa aqui nesse nosso podcast, porque falaremos sobre inveja, mas iremos usar a definição de inveja só no sentido de se sentir mal pelo que o outro tem, ou a gente pode colocar dentro desse nosso guarda-chuva da inveja uma acepção mais ampla do termo para incluir a cobiça? Bom, você pode definir como você quiser. A definição do pecado capital não é o desejo de ter o que você possui. Um pecado é capital porque ele dá, é caput, cabeça em latim, ele dá origem a outros pecados. Por isso que, curiosamente, o homicídio não é pecado capital. Olha Porque lá. ele não gera nenhum outro pecado, né? Depois que você mata, não tem. Olha, o Código Penal dá conta de ver mais alguns, tá? Estamos vendo a teologia clássica, ainda não o Código Penal. E a inveja, definida por Aquino, Tomás de Aquino, como essa tristeza alienum bonis, ou de bonis alienum, é uma característica de você se sentir mal pelo prazer que o outro tem. Quando se faz experiência com crianças, como Melanie Klein e outros fizeram, você percebe que se você puser a Ava com 10 brinquedos num canto, e do outro lado um bebê com um brinquedo, e esse bebê estiver com esse brinquedo fascinado, porque só tem um, e a Ava tiver 10, mas não puder usufruir da mesma alegria que o outro, a Ava vai atravessar a sala engatinhando e vai querer, porque ela não quer o brinquedo, ela quer a felicidade que aquela criança está experimentando. Santo Agostinho escreveu sobre a inveja, porque segundo ele viu uma criança, acho que com 2 ou 3 anos, olhando o irmão mais novo, recém-nascido, sendo amamentado. E ele olhou no olhar daquela criança no seio materno, que é uma experiência de sentimento oceânico, né? A plenitude, ela está recebendo alimento, está num lugar quente, ela confia na mãe, ela tem uma identidade química com o cheiro da mãe, quer dizer, não tem um lugar de felicidade maior. E essa criança está feliz e o irmão olha e ele não consegue nem enunciar, mas ele tem inveja daquela felicidade. Isso está em Santo Agostinho. Então, Melanie Klein, os que trabalharam inveja, o que vai originar isto eu não sei bem definir, mas as redes sociais ampliaram o conceito porque elas se tornaram uma grande obra de exposição de felicidade real ou inventada. E eu não quero ter o carro que você tem, eu não quero ter sua casa, mas eu sinto que você é feliz com essas coisas. Isso é muito difícil de administrar. Por isso que é o pecado envergonhado. Os outros pecados nós ressignificamos. Você não tem ira, Gabriela, você é uma pessoa de valor que não deixa pisar no seu calo. Você não é uma pessoa que tem gula, você é uma pessoa que sabe comer bem.
Você não é avarenta, você é uma pessoa previdente. Avarenta não sou mesmo. Então, todas essas características são características de que eu ressignifico o mal. Mas a inveja é um sentimento muito negativo, porque para ser invejoso eu tenho que conhecer uma falta e não um excesso. Há pecados de falta e os de excesso. A luxúria é um pecado de excesso. Eu dirijo o meu desejo para objetos criados. Gula também, né? A gula é um pecado de excesso, mas não apenas a gula tradicional de comer demais, a gula também é por condimentar pratos com condimentos caros ou organizá-los de forma estética além do plausível. Então a gula é comer entre as refeições, é gula também. Eu gosto quando você fala no livro que, inclusive, se preocupar muito com a dieta, porque qualquer coisa que tire a sua atenção dessa sua conexão com o divino, e, portanto, um desperdício da energia. Né? Se eu como demais, além do que eu preciso, eu estou perdendo foco. E se eu como de menos, eu também estou perdendo foco. Os jejuns são previstos, abstinências previstas. Mas a inveja é um sentimento, vamos tirá-la da teologia, vamos no campo que o Zuenir Ventura definiu no seu maravilhoso livro Mal Secreto. Ela é um sentimento muito difundido nas redes hoje. Porque as críticas que a gente lê às vezes, quase todas esbarram nisso. Eu vejo a Gabriela nas redes todo dia e ela está lá arrumada e ela mostra a casa dela, ou seja, não é a Gabriela, mas é o fato de que ela está em uma vida com um cenário e um roteiro e eu não estou. E aí vem o grande drama contemporâneo, que é a grama do vizinho ser de um verdor extraordinário. Mas aí eu tenho uma compreensão que é o fato da gente lidar com a inveja como sendo esse pecado envergonhado faz com que a gente perca uma oportunidade de ouro, que é aprender com ela. Sem dúvida. A gente não fala sobre a inveja, a gente não fala sobre esse desejo que cresce em nós quando a gente olha alguma coisa que o outro tem e que a gente não tem e que a gente projeta, a gente acha que vai nos fazer felizes. Porque, inclusive, e acho que a gente já pode começar aí, né? Quando você olha para o outro e imagina que ele seja feliz vivendo a vida que ele vive, o que você está olhando é um recorte que o outro fez da própria existência. A vitória do filtro e do storytelling. E nunca, ainda que você esteja no contato pessoal com alguém, eu gosto de falar sobre isso, porque a gente diz, nas redes sociais as pessoas editam o que elas mostram pra gente. Galera, em todo lugar as pessoas editam o que elas mostram pra gente. Num encontro presencial, cara a cara, o outro está editando o que ele nos mostra. A única pessoa, e eu ia falar, a única pessoa de quem a gente tem a compreensão absoluta somos nós mesmos, mas mesmo isso é mentira, porque a gente nunca vai se compreender plenamente, mas a única pessoa de quem a gente tem um conhecimento mais amplo e que a gente consegue perceber prós e contras, que a gente consegue ter consciência das dúvidas e inquietações, somos nós. O que a gente tem do outro é o que ele nos entrega e a projeção que a gente faz a partir desse pedacinho que ele nos entrega. Então, o primeiro ponto está aí. A gente olha para o outro e acha que ele é feliz. Mas depois, e por isso que eu queria falar se a nossa conversa podia partir de uma compreensão da inveja mais ampla, porque se a gente ampliar essa compreensão da inveja, eu usei muito a inveja. Porque eu me lembro, mas assim, vividamente, carnal, de estar lá com uma situação muito restritiva, sem a possibilidade de viver muitas e muitas coisas, olhar para outras pessoas que tinham vivências que eu desejava, então aquilo fazia vibrar alguma coisa dentro de mim, e eu pensava, legal, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Isso seria cobiça positiva. É isso, e eu acho que a cobiça positiva, e talvez, veja, a gente pode transformar a inveja numa cobiça positiva, porque a gente é bom e ruim. Então, você tá lá vivendo a sua vida, tal, não sei o quê, olhou um negócio na rede social, sentiu um incômodo, porque aquela pessoa tá feliz demais com uma coisa que tá distante da sua realidade. Beleza, sentiu, a gente sente, não tem problema. Se em vez de a gente negar isso, falar, não, imagina, como assim me sentir mal pela felicidade do outro, a gente falasse, cara, bateu um negócio aqui, olhei um negócio do outro ali, me senti mal, hein? Por que será? Será que eu quero o que ele tem? Será que eu quero algo parecido com o que ele tem? O que esse sentimento, do qual eu não me orgulho, mas a gente não precisa se orgulhar de tudo que a gente sente, o que esse sentimento me comunica? Percebi um desejo? E aí, em vez da gente alimentar esse sentimento de
pô, o outro tem, que pena que o outro tem, quero tirar o dele, eu não quero que ele seja feliz, blá, 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 que é a sua energia no outro, a gente pode falar, ok, reconheci o meu desejo, é isso que eu quero, transformo isso numa cobiça positiva e uso a energia que eu gastaria maldizendo a vida alheia, a felicidade alheia, para construir o meu. Vamos tentar organizar um esquema conceitual, vamos ver se eu consigo ser feliz, porque eu nunca fiz isto sobre esse tema. A relação com os outros estabelece diâmetro, perspectiva e comparação. Você, Gabriela, só é loira porque há outras mulheres que não são. Eu só sou careca porque há outras pessoas que não são. Eu sou homem e mulher por comparação ao mundo. Essas comparações são constantes, alto, baixo, inteligente, burro, rico e pobre, e várias outras. A partir do momento da alteridade da relação com o outro, vêm diferenças que socialmente podem ser construídas como desejáveis. Eu desejo, por exemplo, ter a fluência de inglês de alguém ou o carro de uma pessoa. Essa cobiça pode ser positiva, como você exemplificou. Da relação de alteridade deriva a cobiça, que pode ser positiva. Se ela for positiva, será uma alavanca para você conseguir. Gabriela, você fala muito bem inglês. Onde você estudou? Porque eu quero imitá-la. Eu quero também falar bem inglês. Aquilo foi uma alavanca para o meu crescimento. Ela pode se transformar em cobiça negativa, eu posso atacá-la, roubá-la, porque ela vai gerar ressentimento. Aí ela se torna negativa. A inveja é sempre negativa. Como já disse várias vezes, não existe a tal da inveja branca. Ela é sempre negativa, porque ela não é a vontade de ter o que você tem e nem de eu melhorar para possuir ou para ser, mas é a dor que causa a sua alegria. Então, numa sociedade voyeur como a nossa, em que todos estão vendo tudo ao mesmo tempo, de vieses e recortes selecionados pelas redes, o ressentimento anda de mãos dadas com a inveja, como paixões tristes, usando a expressão de Spinoza, como um sentimento do que me falta. Eu não posso ser feliz porque eu vejo outras pessoas sendo mais do que eu. E eu considero, numa visão mercantilista de mundo, o que dizia o mercantilismo? A riqueza é fixa. Se você acumular ouro no seu país, eu vou perder. Então eu tenho que evitar o ouro sair. Essa é uma visão mercantilista. A vida deu X e a Gabriela se apropriou de 2X. Logo, ela tirou de mim. Logo, sempre vai vir acompanhado daquele comentário. Gabriela, você faz isso, mas tem uma criança passando fome em Myanmar. Como é que você é capaz de comer essa trufa se isso abasteceria uma criança em Myanmar? Eu não estou preocupado com as crianças de Myanmar, obviamente, e nem com as trufas. Mas eu estou preocupado que você tenha acesso a um prazer que eu suponho que deveria ter sido endereçado a mim e você se apropriou. Como eu não reconheço isso, a inveja é envergonhada, eu vou alegar às crianças de Myanmar. Então, a inveja se disfarça de projeto social, de sentimento elevado ou de pertencimento à cidadania. E aí eu vou sempre dizer, é um absurdo darem essa festa, é um absurdo fazerem isso se eu não posso fazer. Mas como eu não quero revelar, eu vou usar como argumento isso. Então, esquematicamente, eu estou diante de uma transmutação da minha dor em sentimentos de superioridade, que é um caminho comum. Então, é um absurdo porque eu não posso, mas é um absurdo porque eu não posso disfarçado com nem todos têm acesso. O que você, Gabriela, fez pelas crianças de Myanmar? Nada, nem a pessoa que está criticando. O que farão? Nada, nem a pessoa que está criticando. Eu já comprei desenhos de crianças em Bagan. Então, eu já ajudei crianças de Myanmar. Mas essa questão se torna uma questão de falso moralismo, né? Então, sempre que eu sentir, e você toca num ponto muito importante, a inveja é uma pista para o autoconhecimento. Ou seja, o que me dói me revela. E qual é o problema da bruxa da Branca de Neve? É que a bruxa da Branca de Neve tem uma rede social que é o espelho. E a bruxa não diz, eu sou bonita. A bruxa pergunta ao espelho, a madrasta. Espelho, espelho meu, haverá alguém mais bonita do que eu? Então ela precisa que o espelho diga a ela. Esse espelho mágico hoje se chama Instagram, se chama Twitter, se chama Facebook, TikTok. E eu preciso que ele me diga se a minha vida vale a pena.
E se você estiver mal, a minha vida vai valer a pena, porque pelo menos eu não estou tão perturbado. Voltando a Parerga e Paralipomeno Schopenhauer, a única alegria da ovelha é quando o lobo pega do lado. Então, se você estiver mal, isso me tranquiliza. Se você estiver bem, isso me inquieta, porque isso vai estabelecer um patamar para essa alteridade. Não sei se eu consegui esquematizar que da relação com os outros surgem ressentimentos, cobiças que podem virar invejas. Sim. E essas invejas são venenosas, porque nem vão destruir a você, nem vão me elevar. Sim. Apenas vão envenenar a nossa relação. Por isso que a inveja, que eu já senti inveja, confesso no livro, inclusive, eu já senti inveja. Essa inveja tem que ser trabalhada imediatamente para que esse chorume, que este líquido podre que escorre do lixo humano não contamine imediatamente. E que eu pense, nossa, por que eu senti isto? Não? Se afinal, se a pessoa conseguiu, é dela. Por que eu senti isso? Porque eu estou com um vazio, com uma dor, e eu preciso atuar nisso imediatamente. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando eu tenho consciência dos limites da minha existência, eu me torno uma pessoa melhor. Sugerir, só para ir por um caminho diferente, que vocês como pessoas públicas, existe um prazer em ser invejado. Olha, eu gostei dessa pergunta. O Nelson, que está aqui no nosso bastidor, fez uma pergunta para nós, se como pessoas públicas existe algum prazer em ser invejado. Eu acho que sim. Eu acho que existe sim, porque você se vê como um objeto de desejo do outro, porque para mim a inveja revela desejo, satisfaz de alguma maneira, a gente é gente, né? Te incomoda? Mas se me incomoda me sentir bem com isso, em alguma medida? Não, acho que me faz sentir humana. Eu não me vejo como infalível e insuscetível a essas paixões humanas. Do mesmo jeito que o Karnal falou, eu invejo e tento transformar isso em cobiça e olho para mim, é a mesma coisa. Quando eu percebo que a gente responde aqui aos haters em todos os episódios. Em alguma medida, a gente afirma a nossa superioridade sobre aquilo que está sendo dito sobre nós e parte desse lugar de inveja, porque para alguém parar nas redes, para destilar o seu veneno contra outra pessoa, me parece ser um sintoma de inveja. Então, sim, a gente também faz uma afirmação que nos coloca num lugar de superioridade e isso nos faz sentir bem. Somos pessoas como todas as outras. Mas eu acho que tem também um lugar meu e que também tem vaidade. Depois eu passo a palavra para o Karnal. Mas é de achar que eu consigo ajudar o outro quando eu revelo a inveja. E eu digo isso porque na minha trajetória, esse reconhecimento e legitimação do meu desejo foi muito importante. Eu fui uma criança que viveu numa casa em que a gente não tinha acesso material a coisas que eu desejava muito e que a gente não tinha acesso imaginário a essas coisas. Então, a minha mãe não se interessava pelo tipo de coisa que eu me interessava. O meu irmão não se interessa pelos tipos de coisa pelos quais eu me interessava. Então, essa autorização de desejo, ela não existia nessas duas camadas, né? Na camada da abstração e na camada da material. Mas eu me permiti querer o que eu queria. E me permiti olhar para o que eu queria, não sem sentir o peso do julgamento externo. Então eu acho que se eu tivesse dirigido a minha vida, orientando os meus desejos para aquilo que as pessoas me disseram para querer, eu não seria tão feliz e realizada. Eu só me realizei quando e às vezes sem contar para terceiros, falei, não interessa o que estão falando, o que eu quero é isso. O que eu desejo é isso. Isso me faz vibrar em algum lugar, não sei porquê, mas me faz. E aí eu consegui organizar a minha vida para alcançar aquilo que eu desejava. Então, quando eu vejo a pessoa desperdiçando a energia dela, claro que isso fala, eu sou o alvo, então eu estou acima. Mas eu também sinto ímpeto, que é vaidoso também, porque afinal, se eu estou no lugar de quem pode ajudar, eu também estou acima, mas de dizer, cara, olha direito, porque aí tem alguma coisa muito valiosa, que é o que você quer. E se você reconhecer o que você quer, sem contar para ninguém, no silêncio dos seus projetos, assim, disfarçadamente, você pode chegar num lugar muito legal.
Então eu acho que eu me sinto mais satisfeita quando eu consigo mostrar para a pessoa que ali tem um caminho do que impropriamente me sentir invejada. Deu para me entender? Eu acho que se eu entendo, se eu aprofundar da minha parte psicanaliticamente, se houve desejo de estar em um lugar, e eu tenho esse desejo também que você tem que construir uma narrativa que convença duas pessoas que você chegou lá, você mesma e o público. Então eu preciso de um caminho duplo para garantir que a minha felicidade, já que você lutou para estar em um lugar e deu seu sangue para isso, você lutou, você, por exemplo, acho que sempre é importante dizer para as pessoas que não te conhecem bem que você tem um foco profissional extraordinário. Quer dizer, você trabalha muito e dia e noite e final de semana, trabalha desde o hospital até a casa para fazer o que você tem que fazer. Você conseguiu isso por mérito. E ao conseguir, você precisa referendar com a dupla crença, porque todo discurso, do ponto de vista lacaniano, psicanalítico, é um discurso de ida e de vinda, é um discurso circular. E eu preciso dizer a mim mesma, eu consegui, e eu preciso dizer ao público. E o público, ou invejando ou elogiando, os dois sentimentos são duas cabeças da mesma serpente, Reconhecem esse valor, né? reconhecem este valor. O público que ataca ou inveja diz, Gabriela, você venceu, você é linda, você é inteligente, você é vitoriosa, ou Gabriela, morro de raiva do que você fala, os dois estão dizendo, você chegou lá. E ao chegar lá, você precisa confirmar isso. Então, o prazer de ser invejado é irmão gêmeo, chifópago do prazer de ser elogiado. Eles nasceram juntos. E é uma narrativa que eu preciso justificar a vida. De novo, a madrasta tem que perguntar ao espelho. A madrasta não pode estar lendo um livro de Kant e dizer, percebo que eu sou muito bonita. Até porque olhando o desenho, quando eu olhava da Branca de Neve, a madrasta parecia mais sensual que a Branca de Neve. A Branca de Neve parecia muito babaquinha. A madrasta se vestia bem, a roupa era mais... Mas ela precisa ser, a princesa precisa ser mais tonta, né? Exatamente. Na narrativa... Então, a ela madrasta precisa do príncipe para salvá-la. a madrasta já tinha, inclusive, ficado com o pai da Branca de Neve, né? Enquanto que a Branca de Neve ainda estava esperando um príncipe que ia se apaixonar por ela dormindo. O que isso nos diz sobre a expectativa do Eu acho que é príncipe? vilipêndio de cadáver. Eu acho que você... Olha lá, tá vendo como o homicídio pode dar ensejo a outras frases? não foi um homicídio, foi uma indução. Não, tudo bem, mas poderia ter sido. Então, essa questão da inveja, ela vai revelar sobre nós. Todos os seres humanos cobiçam e invejam. E você sente bem quando alguém te inveja? Porque a pergunta foi essa. Eu boto o meu na reta e ele dá rolê, né? Ô, rolezeiro! Na verdade, eu quis dizer que esse sentimento duplo da inveja ou da crítica / elogio fazem parte de um sistema que mostra minha relevância. Então, sim, porque hoje a coisa que mais nos assusta é o anonimato e a irrelevância. Sim. Então, esse FOMO, esse medo de ficar excluído, então falem mal, mas falem de mim. Eu me lembro de um estudo que foi feito sobre um vídeo específico do Justin Bieber, que foi a música mais odiada, rejeitada e deletada da história, e ao mesmo tempo a que teve o maior número de visualizações. Porque nós sabemos, como influencers, que muita gente atacando aumenta o Ibope. Ou seja, a inveja vira uma mola mercadológica. E isto também tem a sua importância. Se 3 pessoas dissessem você é perfeita, não funcionaria tanto como 10 mil dizendo eu tenho ódio de você. Então, a inveja transformada e o ressentimento e o ódio transformados em avaliadores de acesso às suas redes representam também maior entrada de dinheiro. Então, uma vez eu disse para alguém que no Estadão, toda semana, antes era quarta e sábado, me lançava a mesa, eu te leio toda semana na esperança de você produzir um texto bom, e eu dizia, talvez eu nunca produza, mas enquanto você estiver entrando na rede e dirigido ao meu texto, eu estou entre os textos mais comentados do jornal, e graças a você... Obrigada!
Agradeço. Graças a você, a minha carreira continua, eu estou chegando a um dos mais longevos produtores de textos de jornais, porque cada vez que você me odeia, o meu ponto no Ibope Cresce. sobe. Acho que é complexo, mas sim, eu acho que existe um prazer, porque a grande dor escondida é exatamente a dor do anonimato. E é essa que movimenta este mundo. Bom, E aí então, isso me faz pensar numa outra coisa, porque você falou a grande dor escondida é a dor do anonimato. E nessa dinâmica das redes, o comentário de ódio, porque encontra outros anonimatos tristes, engaja. E aí eu consigo visibilidade a partir da inveja. e engaja não apenas a sua publicação, mas vai engajar ao comentarista. Exato. Ou seja, os dois entram num uroboros de uma serpente que come sua cauda, porque os dois vão crescer a este respeito. Porque, de fato, como perceberam ditadores e democratas, o ódio é um grande fator de engajamento. Bom, e curiosamente, quando eu estava lendo aqui o que a equipe manda de haters, é claro que o tema da inveja é adequadíssimo a isso, né? E eu vi aqui, por exemplo, duas pessoas, eu vou ler as duas, porque as duas podem ser respondidas por você com Mas a você mesma achou chave. algum hater meu? Achei, pesquisei, botei uma equipe trabalhando e achei que lá no sul do Butão, perto de Dinfu, existe uma pessoa que te lê, eu traduzo, Gente, que eu absurdo. traduzo Não aqui sou unânime. do budismo diretamente. Uma pessoa chamada Bel. Oi, Bel. Bel. Tudo Não bem? sei se o nome dela é esse, em espanhol, Campana, mas vamos lá. Não vejo a hora de ser mulher de DJ e me preocupar apenas com os looks que irei usar. Bem Gabriela Prioli. Isso Guarde. é hate? Mas eu achei legal. Pois é, mas guarde. É maravilhoso E mesmo. a próxima que é a Kila Bacelar 666, não sei se é um... Ela diz, ela vomita groselha de Barbie de condomínio de luxo, tudo com tinta acadêmica desde sempre. Os dois estão tocando praticamente na mesma coisa. Mas, Então, Carol, isso é um hate? Não é não, porque veja só, eu também não vejo a hora de ser só mulher de DJ me preocupando com a roupa. Diria mais. Diria que o seu desejo, ele ainda é singelo, porque, veja, eu tenho uma stylist. Eu não me preocupo com a roupa. Tem outra pessoa que se preocupa com a roupa pra mim. Então, já tô te contando que é pra você colocar na sua listinha de desejos e direcionar a sua energia pra esse objetivo. Vamos além, tá? Se é pra sonhar, vamos sonhar grande. Segunda coisa é uma Barbie que... vomita groselha de Barbie. Eu não sei o que é uma groselha. Milani? É o que é uma groselha de Barbie. Não sei, mas enfim, vamos pensar. Barbie... E com tinta acadêmica. de condomínio de luxo. Condomínio de luxo. Galera, eu sou... assim, do meu contexto, de onde eu vim, uma pessoa extremamente bem-sucedida. E sim, moro num condomínio de luxo graças ao meu trabalho. Então, que bom. Acho maravilhoso. Fico feliz, não fico triste. Com tinta acadêmica, porque, de fato, tenho credenciais acadêmicas. Faculdade, o mestrado, agora fazendo doutorado. Então... no exterior. Cotutela entre a FADISP e a Universidade de Salamanca, o mestrado na USP... instituições prestigiadas, É coisa tinta legal. e acadêmica. Assim, bom, estou me exibindo. Sim. Então, quer dizer, olha só, vamos lá. Trabalhei e consegui comprar uma casa num condomínio de luxo. Visto roupas belíssimas, sempre gostei de roupa e hoje posso me dar ao luxo de ter uma stylist para pensá-las para mim, tendo acesso, não diria ilimitado, mas com limitações poucas a tudo aquilo que eu quero. Sou casada com um DJ bem-sucedido que já está lançando sua carreira solo. Inclusive, quero muito me dedicar só a ser sua acompanhante nos shows fora do país, inclusive. Que, além de tudo, é um gostoso. Tem uma formação acadêmica importante. Tô aqui fazendo um podcast com o canal. Como é que isso é hate? Isso é legal. Isso revela de forma transparente o desejo. Então, mas por isso que eu tô falando pra ela direitinho o que é pra ela
Então você direcionar. alega que é calúnia, que você só pensa em roupa, porque tem alguém que pensa para você. É, claro. Ah, ela falou que eu só penso em roupa? Só pensa em roupa. Então Não, você não quer só penso. pensar em roupa? Não, você tem Não, e aí tem uma outra coisa. Putz, desculpa, eu acho que talvez agora eu te deixe triste. É que a minha cabeça é tão boa, tão rápida, que eu consigo pensar na roupa e em mais várias outras coisas. ao mesmo tempo. Entendeu? Consigo recitar Castro Alves e Moleque Transante. Numa mesma cachola. Nossa. Pois é. Mas eu acho que esses hates que não são hates, Eu vou achar um hate seu. Fica na sua essas aí. pessoas elas estão gritando ao mundo o que as incomoda, né? Gritando ao mundo o que as incomoda. Isto é, eu já vivi muito isso na minha vida também, como as pessoas perdem o pudor quando elas Então fazem isso. ouve sobre você. Ok. Like Father and Son. Já tem um nome de perfil Like Father and Son. simples. Filosofa, ele escreveu filósofa, mas eu vou presumir que o erro de acentuação foi do teclado, tá? Claro. Simples. Filosofa de maneira distorcida em todas as áreas, mas principalmente faltou uma vírgula antes do mas. Aí, pô, tá difícil te ajudar. Mas principalmente no quesito política, entre asteriscos. Seria entre aspas, mas aqui me parece que é o sentido literal da palavra, não precisa das aspas. Ruim, hein, amigo? Pelo amor de Deus, cara. Tá bom. Se acha o dono da... Aí seria ponto antes do se acha o dono da razão. Se acha o dono da razão e vomita... Vomita também! Ah, canal! Que lindo! E vomita besteiras Segue o fluxo. achando que são joias. Se fossem joias, as pegaria para mim. Vai. Se fossem joias, as pegaria para mim. Eu Igual o vou de Bolsonaro. novo invocar o seguinte: eu sou historiador, apesar de ter formação em filosofia, considero tanto a pós-graduação como minha atuação profissional é como historiador. Eu digo o que penso, tento usar a linguagem mais simples possível, porque como respondi a uma jornalista uma vez, está lá no nosso primeiro episódio de podcast, se eu falasse uma linguagem acadêmica como eu falava na pós-graduação da Unicamp, e naturalmente você jamais fez uma aula comigo na pós-graduação no Unicamp, até porque tem um processo seletivo e este tipo de português seria um obstáculo para o seu ingresso nessa pós-graduação, porque tem uma prova escrita. Uma prova escrita no caso do mestrado, 2 línguas, no doutorado, 3 línguas. Se você fizesse uma aula na pós, você me veria falando de joias muito técnicas. Eu dei um excelente curso, eu acho, sobre hermenêutica gadameriana, hermenêutica da Escola de Frankfurt para historiadores. E, através disso, nós trabalhamos a possibilidade de intervir em camadas, onde essas camadas fossem revelando a subjetividade do autor para responder ao princípio de Cícero, da história como mestra da vida. Mas esse curso você não fez. Você pegou um recorte de uma palestra da internet. E disso você compôs um quadro. É o seu direito. Inclusive é o seu direito de achar que eu digo coisas que não têm nenhum valor. Porque o que me importa é que tenha valor são as pessoas que compram meus livros e gostam e dão retorno, os meus mais de 11 milhões de seguidores nas diversas redes e as pessoas que contratam palestras. Não é o caso seu em nenhum dos três. Então, é o seu direito. Não gostar de mim não é um erro. Não é um erro. Agora, revele que isso não está lhe ajudando a crescer. É o que eu sempre Esse sentimento não está lhe falo. levando adiante. Porque se eu desse palestras em latim arcaico com influência do etrusco, ou se eu falasse platitudes, como aqui o nome do nosso podcast, você continuaria no lugar que você está. Eu não sou a sua régua. Eu não sou a pessoa que determina seu lugar no universo. Então, pense bem que a inteligência ou estupidez, e é possível pensar as duas coisas no meu caso, não movem o seu lugar no universo, mas revelam qual é o sentimento que você tem contra pessoas que se destacam. E isto é muito forte para refletir, né? Não tome a régua do outro, porque você terá muita gente melhor do que você que vai causar dor e muita gente pior que vai causar um falso sentimento de competência ou de vaidade. Tome a si mesmo.
é a régua que eu tenho comigo. Eu, Leandro, quero ser melhor o ano que vem, em 2025, do que eu sou hoje. Eu quero saber mais, eu quero escrever melhor. Eu quero falar com mais clareza sobre coisas que eu acredito. Essa é a minha régua. Hoje eu tenho centenas de pessoas, milhares, que são muito mais brilhantes do que eu. E tenho outros tantos abaixo. Não é o mundo que é a sua referência. A sua referência é você mesmo. Então, me esquece, não me segue, não manda mensagem, mas não por desdém. Siga só quem você acha que lhe desafia. Não. Uma pessoa que me escreveu que eu escrevo mal, eu dei uma lista de 10 autores que escrevem bem. Para essa pessoa ler Clarice, ler Machado e crescer. Não me siga. Siga outras pessoas mais inteligentes, não tem problema. Mas abandona essa dor que te torna amargurado, invejoso, ressentido e não produtivo. Abandona isso. Faz mal às pessoas, faz mal a todo mundo. Ó. E você certamente vai crescer se você parar de pensar em quem é pior ou melhor do que você. Até porque todo mundo tem na vida conquistas a celebrar. Eu acho que naquilo que a gente deposita, aquilo em que a gente deposita o nosso olhar, cresce. Aquilo em que a gente deposita a nossa atenção, cresce. Então, eu sei que pode parecer conselho da positividade, que agora toda positividade é tóxica, né? Existe uma positividade tóxica, mas a gente, na verdade, opera sob um viés de negatividade. A gente presta mais atenção naquilo que se apresenta como ameaça. E isso é um traço herdado dos nossos antepassados que viviam num ambiente de extrema vulnerabilidade, que podiam ser atacados por um mamute, por um leão, e precisavam prestar muita atenção nessas ameaças. Os nossos antepassados que sobreviveram, de fato, não são os antepassados que estavam olhando para os céus e para a vegetação e falando, gente, que coisa linda, vamos contemplar. Então, a gente tem essa tendência de prestar mais atenção naquilo que supostamente nos ameaça. Dito isso, vamos tentar deliberadamente voltar o nosso olhar para o que é positivo, para fazer isso crescer. E eu tenho certeza que na vida de qualquer pessoa há conquistas e há aprimoramentos. Então, o erro é que quando a gente olha para a trajetória do outro, de novo, trajetória da qual a gente só tem um pedaço editado e só tem a nossa percepção viciada por aquilo que é depósito nosso sobre a história que conta o outro, a gente faz uma comparação injusta. A nossa trajetória, da qual a gente tem uma compreensão muito mais ampla, sempre terá mais dificuldades, sempre terá mais frustrações. O outro te diz, olha o que eu conquistei, e não diz, olha como isso que eu conquistei é, na verdade, uma parcela daquilo que eu desejava. Olha o que eu conquistei, e não, olha como isso que eu conquistei ainda não é a satisfação plena dos meus desejos. Então as pessoas te contarão a história delas como uma história acabada e você vai ter a sensação de que aquilo é uma história acabada, mas não é. Ao passo que nas suas conquistas você sempre tem a noção completa de que aquilo é um passo, mas você ainda não chegou onde você gostaria. Só que só faz sentido subir uma escada se a cada degrau que você sobe, você olha para trás para contemplar o que você já subiu. Se sempre o seu olhar está orientado para o degrau acima, e sempre que você está pensando é como subir esse próximo degrau, porque os outros já subiram, não faz sentido continuar caminhando. Porque a sensação é sempre a mesma. Quero subir o próximo, quero subir o próximo, quero subir o próximo. Então, mais do que olhar para o outro, para que lugar na escada ele está, para como ele subiu, para qual foi a velocidade, de novo, sabendo que você sempre vai ter uma compreensão deturpada dessa trajetória, é interessante você olhar para a sua subida. Mas eu subi um degrau, Gabriela, e eu acho que não foi tão rápido quanto precisava. Mas foi um degrau. Fique feliz. Organize os seus aprendizados para da próxima vez talvez você subir um pouco mais rápido. Porque senão é desperdício de energia e a gente não tem energia sobrando, né? E agora, Gabriela, o pitaco? Nós daremos um pitaco no BO, tem até vinheta, né? Então, tem? Pitaco no BO. Canta, vamos fazer uma música? Eu nem sei qual é a vinheta, mas eu desço isso para os milagres da edição. Eu sou amiga da Claire, desde o ensino médio. Temos um pequeno grupo de amigos que continua próximo desde então. Claire está grávida e teve seu chá de bebê ontem. Eu usei um vestido branco com flores azuis.
Pensei nada sobre isso, porque até onde eu sei, branco é inapropriado apenas para eventos de casamento. Quando cheguei ao chá de bebê, o humor de Claire pareceu azedar imediatamente e ela foi muito fria comigo. Mais tarde, um dos nossos outros amigos me puxou de lado e me pediu para sair. Ele disse que Claire ficou ofendida pelo meu, abre aspas, comportamento de busca de atenção e que era inapropriado usar branco no evento da Claire. Eu fui embora. Estou super confusa. Como eu disse, pensei que a regra do branco se aplicava apenas a eventos de casamento. Nossos amigos estão se recusando a tomar partido, mas alguns me disseram que devo pedir desculpas, mesmo que eu não ache que estou errada. Eu estou errada? É a segunda vez que nos consultam sobre código de festas e sobre comportamento em festas. Qual a sua opinião? Simplificaria, eu diria, importa mesmo saber se você está errada? Porque eu também não acho que você está errada, não acho que exista um código para chá de bebê, nunca soube disso, que você não pode usar branco no chá de Precisa bebê. ter muito estômago para achar o chá de bebê, só isso. Aliás, você não foi no chá de bebê nem da sua filhada, né? Vamos expor? Exatamente, Vamos explanar? E eu sou tão objetiva que eu convido as pessoas dizendo, ó, se não quiser, não precisa ir, tá? Entendo que é um evento... E eu entendo que Se eu quer não dizer fosse a que mãe, não talvez quer. eu também não fosse. É que não estava presente no Não, você convite um tinha dress um- code. Não, mas não tava. Mas o que eu acho é assim, Karnal, você foi. Ela ficou chateada. Não acho que você precise se autoflagelar, mas talvez, oi, Claire, tudo bem, percebi que você ficou chateada. Eu realmente nunca tive conhecimento de nenhuma regra de etiqueta sobre não usar branco em chá de bebê. Não poderia imaginar que você se chatearia, mas eu sinto muito se a minha escolha de roupa, de alguma maneira, estragou o seu humor na festa. Me desculpa pelo que você sentiu, ainda que não tenha sido essa a minha intenção. Agora, se ela insistir, aí... Bom, primeiro, se não havia algo de dress code e não existe interdito ao branco, principalmente com flores azuis. Mas não em evento existe? que não existe. Só em Ó, casamento o Karnal tá branco. dizendo que não. Liga pra ela então e fala assim, o Karnal falou. Exatamente. Mas a outra questão que é importante, vocês são amigas de escola e a amiga não foi capaz de chegar a você como amiga e nem capaz de dizer a você que isso era irrelevante, ou seja, tipo de tecido num evento importante, acabou de se revelar que vocês não são amigas. É. Que para ela a cenografia cromática, a tabela Pantone era mais importante do que a relação de vocês. Para que insistir nesse tipo de amizade? Não? Eu, várias vezes que alguém chegou com alguma coisa para mim, sendo algo do gênero, eu cheguei e disse, peço desculpas, nunca mais teremos um atrito. Porque a partir deste momento, eu jamais pisarei de novo nessa questão de um evento em que eu não seja bem-vindo, ou que alguém deu tanta importância, porque tem que ter uma vida muito medíocre para você excluir um afeto porque considerou o vestido inadequado. É que não é isso, né? O Não que é ela quer é a isso. atenção do grupo de amigos. A gente já percebeu como esse grupo de amigos se comporta. Eu fico chateada, aí todo mundo vem, aí falam que eu tenho que pedir desculpa. Tem esse jogo da atenção. Esse nosso podcast, a gente vai falar para todo mundo romper relações. Basicamente é isso. Mas para que manter também não relações entendo. que não valem a pena? Por que você tem esse espírito de rave? Saia desse espírito de rave. Festa boa, tem 3 ou Fica 4 tendo casais. que ir, um monte de chá de bebê, um monte de casamento, não é? Para quê? Para que ter alguém que, assim, é muito importante selecionar quem vale a pena. São poucas pessoas. Para que ficar se martirizando? Aí eu liguei para os amigos, tá parecendo que vocês têm 15 anos. E acabaram de voltar de uma festa de 15 anos. Aí, né, aí ele me levou lá para o canto e me falou que ela tinha falado mal de mim. Aí, né, eu disse, não me importa que ela vá. Gente, saia deste mundo, né? E pense se é importante manter uma amiga que sequer teve a qualidade moral de chegar a você, porque os amigos podem dizer, isso me incomodou. Mas eles têm que dizer, eu não gosto do gesto, mas eu amo a você. O seu gesto não me agradou, mas você é a pessoa que eu gosto. Então, se não foi capaz disso, que bom, isso eu chamo de livramento.
Você foi libertada de uma amizade estética, formal e absolutamente hipócrita. Sai desse ambiente venenoso, né? Vem para a luz, Caroline. Fala o que você realmente pensa. Quem lembrou do Vem para a Luz, do Poltergeist, tem uma certa idade. Não, e não só essa amizade, tá? Porque mais tarde um dos nossos outros amigos me puxou de lado e me pediu para sair. Nossa Que Senhora. turma, hein? Condução Que escola é coercitiva, essa? condução coercitiva à polícia, a força de polícia é um privilégio do Estado. Puta merda, nós temos outro BO, vamos lá. Meu irmão mais velho, Marcos, sempre foi o orgulho da família. Ele era o melhor aluno, o atleta exemplar e o filho perfeito. Enquanto isso, eu, Pedro, me sentia constantemente na sombra dele, sempre comparado e nunca à altura. Bom do relato é que a gente já vê que declara aqui que é uma percepção do Pedro, né? Me sentia, mas enfim. Uhum. Num evento importante da família, decidimos que cada um faria uma apresentação. Marcos, claro, preparou um discurso inspirador sobre suas conquistas na faculdade de medicina. Eu, por outro lado, ensaiei secretamente uma peça musical no violão, minha paixão secreta que poucos na família conheciam. Chegou o dia do evento e, para minha surpresa, minha apresentação foi um sucesso absoluto. Ora, queridão. Quer dizer, então, que as pessoas te valorizaram, ao contrário da sua sensação. Todos ficaram emocionados e aplaudiram de pé. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, disse que nunca soube que eu tinha tanto talento. Mas você tinha uma paixão secreta no violão, que poucos da família sabiam. Você mesmo disse. Vamos lá. Marcos, no entanto, se manteve em silêncio com um sorriso forçado, que você percebeu como forçado. Seguimos. Mais tarde, ouvi uma conversa entre meus pais. Minha mãe dizia que finalmente percebi o quanto eu também era especial e sugeriu que começassem a dar mais atenção às minhas conquistas. Meu pai, no entanto, estava preocupado com o impacto disso em Marcos, que sempre teve o papel de estrela da família. Agora estou diante de um dilema ético. Devo aproveitar esse momento para finalmente sair da sombra do meu irmão e reivindicar o reconhecimento que sempre quis, mesmo sabendo que isso pode criar um ressentimento em Marcos e perturbar a harmonia familiar? Ou devo continuar no meu papel secundário, mantendo a paz, mas sacrificando meu próprio desejo de reconhecimento? Brother, tu cria problema, hein? Quem mandou isso foi seu irmão, Rafael? Nossa, não. Não toca violão. É só essa a questão, Olha só, né? vamos O lá. violão. Vamos simplificar as coisas. Você achou e sentiu que você era desvalorizado e as pessoas só prestavam atenção no Marcos. E a partir desse achou, sentiu, você manteve os seus dotes em segredo. Você diz isso. E aí eu fico pensando como é que as pessoas poderiam valorizar os seus talentos se você não os mostrava. Não dá. E o Marcos seguia ali, mostrando os dele e sendo valorizado. Quando você faz uma apresentação surpreendente de violão e chama a atenção de todo mundo, penso eu que a sua mãe diz, olha, vamos dar mais atenção às conquistas do fulano que eu não sei o nome. E o seu pai fala, mas vamos prestar atenção no Marcos também, porque afinal a dinâmica vai se alterar. Ninguém está dizendo não queremos que o outro seja valorizado. Ninguém está dizendo que o Marcos necessariamente vai querer a sua ruína. Só que a dinâmica familiar, também em virtude do fato de você ter escondido um talento durante tanto tempo a partir das suas percepções, vai se alterar. Assim como, quando eu era criança e meu irmão nasceu, a dinâmica familiar se altera. Hoje em dia amo meu irmão, ele trabalha comigo, mas quando ele chegou, eu cheguei a pegar um martelo de carne para dar na cabeça dele. É verdade essa história. E conseguiu? Não. Mas foi interessante que a minha mãe disse que ele estava chorando e eu saí calmamente, assim. Eu tinha 2 anos e meio quando ele nasceu. Eu fui lá na cozinha, peguei um martelo e minha mãe viu eu voltando com o martelo. E ela olhou para mim e falou, onde você vai com esse martelo de carne? Eu falei, mas ele não para de chorar. Quer dizer, prática, querendo resolver o problema. Exatamente. Não Resolve. Todas as crianças assassinadas com golpes de martelo param de chorar. É. Bom, a minha mãe me impediu. Mas Porque ela gostava eu acho mais. que você tá problematizando demais. E talvez porque tá se atribuindo uma importância exagerada. Não, gente, eu vejo assim, você perturbará a harmonia familiar. Porque você alterou o seu comportamento e isso não necessariamente é ruim, isso pode ser bom para o Marcos. A vida não é estável. As coisas se alteram e a gente precisa aprender a lidar com novas realidades. Mas assim, olha só. Veja como nos 2 casos você é maravilhoso, tá?
Devo reivindicar o reconhecimento dessa maravilha que sou eu? Ou devo, abnegado, sacrificar a minha felicidade, santo, em nome do bem-estar de Marcos? Nas duas histórias, você é a grande estrela. Eu adorei, porque eu adoro as pessoas que se colocam nessa centralidade, mas acho que dá para pensar um pouco. Pega tudo pros outros, né? Vai mudar o esquema dos meus pais. O Marcos vai ficar sentindo. Mas é porque... A voz ouvida ao fundo foi do irmão quase assassinado, Por- com marteladas. Não, ele fala sempre, ai, o que eu faço Fala, ou pelo Marcos. Marcos ou pelo outro, mas é tudo por você, né? O que eu... A minha grande opinião estrela dessa começa peça. simpática e depois piora a sua. É bom isso. Gente, vocês vão continuar mandando? Todos os casos literários e bíblicos de irmãos, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Salomão e Absalão, sempre existe uma rivalidade. E na Bíblia o mais velho é sempre o mais teimoso, que causou inclusive um problema de João Paulo II na sinagoga de Trastevere, e minha opinião dura que ele recebeu de Carlo Ginzburg. O mais velho é sempre o teimoso, o mais novo, como Jacó, é o que luta pela primogenitura e consegue com astúcia. Então não é um problema da sua família, mas inclusive há famílias que semeiam a divisão entre os irmãos para garantirem a soberania dos pais. Divide et impera, vamos dividir para governar. Mas o que eu quero chamar a atenção é muito grave, porque tanto você quanto seu irmão e seus pais estão em um jogo perverso, no qual o amor depende de habilidades. Este jogo é muito perverso. Porque se sua mãe só notou a sua existência no momento que você tocou o violão, a sua mãe é uma psicopata e você tem que se afastar dessa mulher, porque esta mulher é uma planilha Excel. Ah, então se eu aprender violão e piano, eu vou ser mais notado. Se eu tocar trompa alpina... Esse é o relato dele sobre ela. Exatamente, Coitada da mãe dele, exatamente. pô. Então a mãe tem que chegar a negociar. Viu, nosso filho domina um instrumento musical, vamos dar mais atenção a ele? Por favor, não, é que o outro já domina a medicina. É um ambiente tóxico. Você tem que ser amado pelo menos por seu pai e sua mãe. Porque talvez não seja por mais ninguém no futuro. Tem que ter amado porque você é. E se você não tocar nenhum instrumento musical, você é. Vamos voltar pro programa de pet. Compra um cachorro, gato. Compra um cachorro. Adota. Então, assim, você vai, usando o exemplo dado pela Gabriela, você vai gostar do seu cachorro porque ele pode aprender truques? Não é? Não. Tô brincando. Se ele será amado por causa dos truques realizados, você está amando o aspecto circense da existência. Que o seu chefe, que o ambiente profissional, que a escola valorize habilidades, tudo bem. Mas é família. É família. E os pais devem amar os filhos por serem filhos. E se não conseguem amar, não devem induzi-los a uma disputa estéril, como se a família fosse o Cirque du Soleil e quem pular mais alto, quem cair de mais distância, de maior distância, vai se tornar mais importante. Então o problema que eu estou vendo não é Marcos, o mais velho amado que brilha na medicina. Eu estou vendo toda a família envolvendo, pelo seu depoimento, uma ideia de que a identidade é dada pela virtude, já que, tal como em Vida Seca, sabemos o nome da cadela baleia e não dos filhos, disse a Vitória. Eu temo por uma história em que nem seu pai e sua mãe tenham nome, nem você tenha nome, e apenas Marcos tenha nome. É um problema. Para exorcizar um demônio tem que saber seu nome. Jesus ensinou isso no Evangelho de Marcos, o seu irmão brilhante. Inclusive... Mas essa do Marcos, hein? O primeiro evangelho na ordem da escrita, não na ordem de Mateus, Marcos e Lucas, o mais curto, o mais direto, 16 capítulos. Seu irmão é ótimo até nisso. Né? Sucinto, não tem essa enrolação. Ai, e você gente, que nem escreveu um evangelho, né? Mas é que você entendeu? A gente e há de Marcos foi convir levado Marcos... de Alexandria e ganhou uma igreja linda em Veneza. Marcos é tudo. Marcos é tudo. A Basílica de São Marcos, em Veneza, é extraordinária. Então, você está no mesmo código dos seus pais e é por isso que vocês estão vibrando na mesma questão.
O amor é dado pelo desempenho. Então aprenda a tocar um instrumento exótico. Vai tocar espineta, virginal ou cravo para impressionar mais seus pais. Ele fez medicina, faça neurocirurgia nuclear quântica. E aí vocês vão entrar num jogo que nunca vai terminar, que é de Caim e Abel, que geralmente leva ao assassinato de um deles. Que não foi com martelo de carne. Não foi com martelo, de fato. A Bíblia só fala do assassinato, mas não diz do instrumento, né? Então pode ter sido um martelo, porque um era Já pecuarista. existia martelo de carne naquela época? Tem que ser não martelo de carne. Martelo de De carne. bater bife. Vamos lembrar que o invejoso plantava e o invejado criava animais. No Oriente Médio, os judeus valorizaram pouco o agricultor e muito o que tinha rebanhos, porque é mais fácil ter cabras e ovelhas do que, por exemplo, ter searas numa área seca, numa área difícil. Então, na Bíblia, o campo da pecuária é melhor do que o campo da agricultura, apesar de uma ou outra passagem contrária a isso. Mas saia desse jogo. Saia desse jogo e vou ainda dar um conselho final. Se você não é o preferido, erga as mãos para os céus e agradeça ao Deus que você quiser. Os preferidos têm um peso. Os preferidos têm uma responsabilidade. Eu sei, você sabe. Eu nunca fui o preferido da minha família. Sou apenas você é o terceiro filho. Não, eu você sou é do terceiro. meio? Não é nem meio, porque 4 não tem meio. Eu não estou nem no meio. Nossa. Eu fui o mais novo até nascer meu irmão. E aí, como foi quando ele nasceu? Eu tentei matá-lo no berço também, mas sem martelo de carne, que a minha família não apoia a violência. Sua irmã tentou te matar? Laranja! É. Segundo a minha mãe, eu socava bolachas Maria no Bolacha Maria. Então, assim, sufocamento, assassinato, O meu é o seu é o pior. instrumento contundente. O seu é o pior. Pérfuro cortante, Não, contundente. martelo é contundente. Se fosse faca... faca... as possibilidades. Tá. Em decúbito, a vítima estava em decúbito. Eu apostaria, pela forma como foi redigida a história do Marcos, do irmão do Marcos, que o irmão do Marcos depende dessa história de Marcos Estrela, me parece criação. Nós temos exemplos históricos muito fortes. As biografias da família Kennedy mostram que o pai do presidente Kennedy criava os filhos para essa disputa, para ver quem era melhor nos esportes. É muito ruim. Saia dessa, né? Constitua sua família, que é o direito de você começar uma neurose só sua, absolutamente autoral, né? Mas é a pior coisa você achando que fulano era o preferido. Talvez seja porque ele seja melhor, mas não é culpa sua. Não é culpa sua, né? Sai dessa vibração ruim de ficar se comparando com o irmão. Olha, eu queria aqui avaliar a nossa performance. Eu queria dizer que a gente fez um programa sobre pet, que eu falei no programa inteiro sobre pet, que a gente fica querendo estabelecer essas relações que são mais fáceis, que a gente tem que se relacionar com outros seres humanos. E aí toda pergunta que chega aqui, o nosso conselho é sempre o mesmo. Larga esses chatos, se vai viver. Então, assim, sou uma hipócrita. É isso, entendeu? Fiquei falando para as pessoas, não invista nas suas relações com outras pessoas, e aí chegam os problemas aqui, eu falo, larga a mão. Larga a mão e adota um cachorro. Pronto. Mas adota um cachorro ou não, mas não fica comparando o cachorro do vizinho com o irmão que ganhou. Para de cultivar, né? Para de cultivar. No jardim da alma há ervas daninhas e flores. Quem você vai aguar para que cresça? Decida isso com essa frase densa que eu dei agora ao final. Vamos lá, a gente vai fazer esse corte com essa frase de o maior inimigo da guerra é a paz. E isso nada mais é do que uma platitude. Com Leandro Carnal e Gabriela, melhor irmã Prioli. Gabriela Marcos. E eu acho que tem uma coisa com o Rafa mais novo que é personalidade. A minha mãe fica viúva. Eu sou mais parecida com a minha mãe no jeito. Essa coisa de vai, faz, acontece. O Rafael sempre foi mais tranquilo. E é uma coisa que a gente fala do Rafa e que fala da Ava, por exemplo. Quando eu comecei a pensar na Ava, profecia autorrealizável, e eu fico pensando em prover condições materiais para ela, outro dia eu me dei conta de que esse meu discurso, ou essa minha crença, parte do pressuposto de que ela é incompetente. Eu preciso tomar cuidado para que o meu trauma da privação não passe para ela nesse discurso, mesmo que seja não declarado diretamente, de que eu preciso garantir. Então, eu preciso tomar cuidado para não passar para frente uma coisa que limita.
É que você é Meu desmemoriado. pai tinha a minha irmã por preferida, sem culpa, declarado, a ponto dele fazer viagem e voltar com um presente só para ela. 4 filhos. Minha irmã ganhou uma vez 12 bonecas e Não nós acredito. ficamos olhando até morrer. Diziam pro meu pai, vai ter festa, você vai, a Rose vai. Era sem perceber? Não, não tinha problema nenhum. E aí a dúvida sobre a minha mãe, porque ela tinha o discurso da igualdade. Então minha mãe pegava a régua, 4 filhos. Os ninhos de Páscoa eram rigorosamente. Meu irmão questionou uma vez por que ela ganhou um ovo. E minha mãe explicou, o ovo dela é de 25 gramas, então nós demos um de 50 para você e 2 de 25 para sua irmã. Ela explicava isso. Minha mãe era igual. A catacumba famosa de Paris, que é diferente das igrejas de ossos de Viena, de Roma ou de Évora, em Portugal. A Capela dos Ossos em Évora é uma capela decorada com tíbias, fêmures e que diz na porta, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Panteão de Roma é o templo a todos os deuses, que fica numa praça, Praça Panteão, construída por Agripa, cônsul no seu 3º consulado no governo de Augusto. Está escrito em cima isso. Lucius Agripa, consulatus tertius fecit. Está escrito em cima. E o bronze do Panteão, que é a mais antiga cúpula ainda de pé, o bronze do Panteão foi derretido para fazer o baldaquino de Bernini em cima do túmulo de São Pedro, na Basílica de São Pedro. Ô, Karnal, a Miriam falou, quem dera o Karnal todos os dias na minha vida. Nossa, todo dia, todo dia. Você sabe que uma Ferrari na garagem vira um Fusca, né? Ó, ensinamentos do tio Karnal. Se você tiver algo muito desejável que está na sua garagem e você tem livre acesso, vira um... Eu tenho uma Ferrari só, metaforicamente. Já tive. É uma longa história.